Olá, querido amigo do canal, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e pronto para falar de Super Bowl! Super Bowl 58, batendo na porta. Toque, toque, tá aí. É o Super Bowl 58. Mas antes de falar sobre esses dois grandes personagens do Super Bowl 58, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também, considerar se tornar um membro do clube do canal, tá? Considere se tornar, tem planos para todos os bolsos, muito conteúdo exclusivo e assim, não para durante a off-season, tá? Vai seguir com muito conteúdo legal. Dito tudo isso, vamos ao tema deste vídeo. E não dá para falar desse Super Bowl sem falar em Patrick Mahomes e Brock Purdy. Ok, é óbvio que existem inúmeras outras narrativas, inúmeros outros personagens importantes, né? A gente tem Kyle Shanahan contra Andy Reid, tem George Kittle, tem Travis Kelce, tem Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Chris Jones, Nick Bosa, muita gente de qualidade. Mas é óbvio que a gente tem que falar de Patrick Mahomes e de Brock Purdy, os dois quarterbacks. E hoje eu vou com um conteúdo que não é muito opinativo, mas é mais para mostrar que eles têm algumas semelhanças e no final uma discrepância entre os dois, uma diferença bem grande entre eles. E eu quero começar com a primeira semelhança. Ambos são filhos de jogadores de beisebol e os dois jogaram beisebol por muito tempo, tá? E pensaram inclusive em serem jogadores de beisebol em vez de futebol americano. O pai do Patrick Mahomes jogou na Major League Baseball, foi um pitcher, né, nas principais ligas, nas majors, né, como são conhecidas as ligas que compõem a MLB, tá? E o pai do Brock Purdy, não, ele jogou nas minors, né, ligas menores por 8 anos. Aí você vai dizer, poxa, mas o que tem a ver eles terem jogado beisebol? Do beisebol vem esses ângulos que eles tomam para lançar a bola. Esses lançamentos não tão convencionais, esses lançamentos com o braço saindo do lado, esses sidearms, esse tipo de coisa. Quando o defensor, por exemplo, tenta cortar a linha de passe, ele pula e ele tenta ali tirar a jogada, né, tirar o ângulo para ele lançar, usam esses movimentos com o braço, esses movimentos contra o corpo também, né, esses lançamentos contra o movimento natural do corpo, que são comuns no beisebol, e os dois já falaram como ser multiatletas os ajudou no seu desenvolvimento como quarterback. Então os dois tiveram o beisebol desde muito cedo dentro da sua casa, por conta dos seus pais, jogaram e trouxeram algumas coisas disso para o futebol americano. Então essa é a primeira semelhança entre os dois. O segundo ponto em comum entre os dois é que quando você está no ensino médio, existe um sistema de recrutamento que te ranqueia de 1 a 5 estrelas. E aí a gente está vendo dois caras que estão no Super Bowl e você deve estar pensando, poxa, esses caras devem ter sido uma corrida atrás deles das universidades, no ensino médio, e aí que você se engana. Eles foram recrutas 3 estrelas, o que para quarterback não é grande coisa, tá? E digo mais, o Brock Purdy teve mais ofertas que o Patrick Mahomes para jogar futebol americano. O Brock Purdy, inclusive, teve uma oferta de Alabama, só que o Brock Purdy sabia que ele indo como um quarterback 3 estrelas para Alabama, dificilmente ele teria uma oportunidade de jogar, e por isso ele optou pela Iowa State, tá? Onde jogou sob a tutela do coach Campbell, Matt Campbell. Já o Patrick Mahomes, ele recebeu 3 ofertas. A pequena Rice, Oklahoma State, do conhecido Mike Gundy, né? Que é também um time de air raid, e Texas Tech, do nosso galã ofensivo Cliff Kingsbury, que treinou o Arizona Cardinals e agora é o novo coordenador ofensivo do Washington Commanders. Então, nenhum dos dois foi muito procurado. Eram 2 quarterbacks que a procura foi pequena, mesmo assim jogaram bem nas suas universidades.
O terceiro ponto em comum dos dois é que eles jogaram, tá, na Big 12 Conference. Poxa, mas aí um monte de quarterback jogou na mesma conferência. O que impacta jogar na Big 12 Conference? Muito simples. Essa era a conferência conhecida por ter as piores defesas do college football, das grandes, né? Óbvio, das 5 Power 5s. Era uma conferência marcada pelos tiroteios, os jogos com inúmeros pontos. Existe um jogo entre Oklahoma e Texas Tech, que é Baker Mayfield contra Patrick Mahomes, que é uma insanidade. O Mahomes tem mais de 700 jardas nesse jogo. Só que tudo tem um porém. Como também se produzia muito, os números se inflavam, sempre existiu uma certa desconfiança em relação aos quarterbacks dessa conferência, tá? E aí, o Mahomes, ok, ele vem, ele dá muito certo, mas Baker Mayfield é uma primeira escolha geral do draft e não é o cara que se esperava para uma primeira escolha. Kyler Murray, mesma coisa. Então, assim, sempre existiu uma dúvida em torno dos quarterbacks da Big 12. Quão bom eram ou quão ruim eram as defesas que eles enfrentavam. Quão inflados seus números e sua produção estava em detrimento ao seu real talento. Então tá aí mais um ponto em comum dos dois. O quarto e último ponto em comum entre os dois é que os dois têm a mão pequena e têm exatamente a mesma medida. 9 polegadas e 1/4, tá? Ou 9,25 se você preferir. Então, o Patrick Mahomes e o Brock Purdy têm o mesmo tamanho de mão, sendo que o Mahomes é mais alto, né? E se supunha que tivesse uma mão maior. Poxa, mas o que é que isso impacta? Pode parecer que não, mas durante muito tempo, o tamanho da mão foi uma medida extremamente relevante durante o processo de draft. E os dois, para alguns scouts mais conservadores, poderiam ter problemas. Alguns scouts consideram qualquer mão abaixo de 9,5 um problema. Alguns um pouquinho mais modernos, diríamos assim, consideram abaixo de 9. A gente teve recentemente o caso do Kenny Pickett, né? Que tem a mão pequena também, que foi muito falado sobre isso. Tudo bem, é um ponto de preocupação por conta do grip da bola e tudo mais. Eu não acho que ninguém riscou o Patrick Mahomes ou o Brock Purdy da sua bird por conta do tamanho da mão. Mas com certeza alguns scouts colocaram alguns pontinhos negativos por conta disso, né? E a gente está vendo que o impacto é pequeno. Eles conseguem produzir e produzir muito bem. Bom, falamos de semelhanças, falamos das coisas que eles têm em comum. Vamos falar das coisas que eles têm de diferente. E eu quero destacar uma em especial. E essa é bem impactante. O salário. Os dois quarterbacks que estarão no Super Bowl têm a maior discrepância de salário já vista. O Brock Purdy foi a última escolha do draft 2022, então ele tem um contrato bem pequenininho. Em dinheiro, o Brock Purdy irá receber dos 49ers por jogar, e aí excluam qualquer situação de publicidade ou qualquer outra coisa, estamos falando de salário do jogador de contrato, $870 mil. Uma bagatela para um quarterback que liderou o seu time para ir ao Super Bowl. O Patrick Mahomes, ele não. Ele já está no segundo contrato. Ele já passou da fase de ganhar o contrato tabelado de calouro. E o Patrick Mahomes irá receber $59 milhões nessa temporada do Kansas City Chiefs. Tá? 59 milhões. Então nós temos uma diferença superior a 58 milhões entre o quarterback titular e o quarterback titular de um time, do Kansas City Chiefs, e o quarterback do outro, do San Francisco 49ers.
É isso então, eu volto ainda antes do Super Bowl pra gente falar mais alguma coisa. Valeu, um grande abraço e tchau!